Olá, eu sou Andréa Repsold, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um videocast e a conversa hoje é com a doutora Ângela Fausto. Ela é formada em medicina pela UFRJ, tem residência médica na cirurgia geral, especialização em cirurgia plástica, tem mestrado e doutorado na saúde da mulher. Foi médica do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Ipanema, atuou também na cirurgia plástica do INCA e atualmente ela é médica do Instituto Nacional da Criança, da Mulher e do Adolescente pelo IFF da Fiocruz, responsável pela cirurgia plástica reparadora da área da mulher. Também coordenadora do curso de especialização de cirurgia plástica reconstrutora nas patologias mamárias. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E é uma defensora do PL 2291 de 2023, que é um marco importantíssimo na saúde da mulher. Nós vamos falar hoje sobre um PL, o PL 2291 de 2023, que é um marco importante na saúde da mulher, que amplia o direito à reconstrução mamária para todos os casos de mutilação, independente da causa, Ele foi aprovado agora e vai ter uma sanção presidencial. É uma conquista de uma luta pessoal da doutora Ângela Fausto, que há anos ela defende essa importância de que a mulher tenha a reconstrução mamária, porque ela, como ela mesma comenta, fala-se muito do câncer, fala-se muito da doença e não se fala quase da questão da mulher poder voltar, sem estar se sentindo mutilada, E isso muitas mulheres precisam desse procedimento e exatamente isso. Quer dizer, o que esse PL vai trazer? Ele vai trazer uma cirurgia garantida pelo SUS, e pelos planos de saúde, uma cobertura além de casos oncológicos, que a gente vai conversar um pouco sobre os outros casos que precisam dessa reconstrução, e isso tem que ser visto de uma forma imediata e urgente, pelas pessoas como um todo, E também acho que o paciente tem que ser respeitado na sua autonomia. E eu acho que a gente podia então começar um pouco contando aí a sua trajetória inicial que levou a senhora a ser essa pessoa tão importante nessa demanda do mercado que nem sempre é conhecido, Tá, bom dia, muito obrigada por estar aqui para divulgar uma coisa tão importante para as mulheres, E isso o que me levou a me interessar e a buscar essa defesa foi exatamente a constatação das dificuldades que as mulheres tinham de conseguir essa reconstrução. Então, o serviço público, alguns atendiam, outros não atendiam ainda, isso eu estou falando de 30 anos atrás, porque é uma história grande, e muita gente ajudou nisso, mas foi através de uma indignação das pacientes me procurarem para reconstruir e eu não consegui pelos entraves. Primeiro porque os seguros não autorizavam, não fazia parte do rol, do chamado rol de procedimentos, e era considerado uma cirurgia estética. Então, a cirurgia de reconstrução de mama não era considerada como uma coisa importante e fazendo parte do tratamento. Então, apesar da gente reconstruir a mama e ter esse nome reconstrutora, que é quase que inseparável da estética, porque toda cirurgia reconstrutora também visa a estética, elas eram negadas. Então, foi isso que me levou a fazer um movimento há 30 anos atrás, que iniciou, e teve a colaboração do CREMERGE, do CREMESP de São Paulo, e o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer que foi o que originou, pelo parecer do Conselho do CREMERGE do Rio e pelo Conselho Federal, a feitura de duas leis de proteção. Só que na hora que foi feita essa lei inicial, há 30 anos atrás, praticamente, foi feita uma para o SUS e depois uma outra para os seguros de saúde. Porque a partir de 95, a gente só conseguia fazer essas cirurgias na rede privada, que é dos planos e seguros de saúde, com liminares na Justiça. Então, foi feita a primeira lei do SUS e depois a dos seguros de saúde. Mas, quando saiu a edição dessas leis, ela se restringia a pacientes que eram portadoras de câncer, a mulheres. Então, que era diferente do que o Conselho Federal de Medicina corroborou, que era que
estava ligada ao defeito. Você tinha indicação de fazer a reconstrução porque você tinha um defeito, independente do que ocasionou isso. Mas saiu com a palavra câncer. Então, isso criou, nesses anos em que andou, em que começaram a ser acolhidas essas demandas, né, para a reconstrução, exclusão dessas pacientes, dificuldades. Então, enquanto corria a questão do câncer com mais facilidade, as pacientes que tinham defeitos na mama sem ser motivadas por câncer, eram negadas ou tinham que continuar fazendo isso na justiça. É porque tem um componente emocional muito forte, né, para a mulher, né? Essa questão da autoestima, né, da autoimagem. Acho que isso é um ponto fundamental, né? É um ponto fundamental porque é uma das identificações de feminilidade e da importância que isso tem para a mulher. E isso reflete na questão emocional, na questão da reabilitação também. Então, quando a gente conversa com as pessoas que vão fazer esse procedimento, ou que já fizeram, ou que têm o defeito, então isso é uma questão muito importante. Então, mas, por exemplo, pessoas que não sofrem de câncer, quais são casos assim que acontecem? Poderia comentar alguns casos? Posso. A gente tem várias outras situações em que a gente pode ter defeitos graves na mama. Então, por exemplo, nós podemos ter infecções na mama. Elas não são de câncer, mas tem infecções gravíssimas que podem acontecer e podem acontecer até perda da mama, as chamadas mastites. Nós temos tumores benignos, que podem crescer muito e tomar, inclusive, a mama inteira. Podem ser pequenos, a maior parte são pequenos, dá para resolver sem precisar perder a mama ou a mutilação da mama, mas podem ser enormes e com perdas tão significativas como se fosse uma perda total da mama. Então a pessoa fica com uma aparência fica com assimetria. Né? Então a mama ela é um órgão par na região anterior do tórax e tem toda uma questão de identificação, ela participa fortemente da relação sexual, da sensualidade, da imagem. Então, isso interfere em toda a dinâmica da vida dessa mulher e do casal também. Tá? Com certeza. E de que forma que uma legislação pode transformar esse cenário? Porque o que acontece? Quando teve essa primeira leva no legislativo da aprovação da lei para se tornar um direito, porque era sistematicamente negada, dizendo que era uma cirurgia estética. E não é só negada no serviço privado de saúde. No serviço público, não era valorizado adequadamente, não fazia parte do tratamento. Então, quando veio as primeiras leis, isso se tornou mais contundente e isso tem uma questão também cultural, porque é como se fosse só ligada à vaidade. E não é só ligada à vaidade. Isso é uma cirurgia reconstrutora e de boa qualidade e que a paciente identifica aquela reconstrução como um retorno à vida. Então, quando você entrevista as pacientes a respeito disso, isso é uma coisa muito presente. Eu retornei, eu ganhei vida e retoma a vida e segue. E a gente fala de dignidade, né? Exatamente. A pessoa precisa, então, né? Esse é um aspecto da influência da reconstrução social. Então, quando essa mulher retorna bem para o seu meio ambiente de trabalho, da família e de casa, você está tendo um alcance social que faz parte do bem-estar e da saúde. Então, nós temos um avanço da medicina que deu qualidade e permitiu que se fizesse as reconstruções. Então, as legislações, a atenção teve que fazer uma mudança daquele preconceito de que isso era só uma questão de vaidade. É uma questão também de bem-estar.
E é um acolhimento, né? Quer dizer, uma questão Sim. de você estar, e de certa forma você reinsere essa mulher na sociedade, ela volta para o mercado de trabalho, né? Eu acho que isso também tem todo um aspecto de que, muitas vezes, uma doença, ela atrapalha toda uma família, né? Então, quando ela está de volta ao mercado também, você também está tornando aquelas relações familiares mais saudáveis, né? E a mulher, ela é muito mais presente hoje. Então, por exemplo, você tem mulheres que, isso aumentou muito, mulheres cabeça de casal, responsáveis, então ela tem uma urgência de voltar para o seu dia a dia, então precisa estar bem para assumir essa tarefa, que é uma tarefa importante para a sociedade. E em que pé hoje está essa PL? Quer dizer, o que falta para ela estar concluída? Em que momento a gente está? Esse é um segundo momento que começou em 2019. O que aconteceu? A lei vinha, então no serviço público a gente não era tão discriminado, mas no serviço público às vezes falta material, falta pessoal especializado. Então as leis de proteção, elas existem, mas também dependem do Ministério e do Serviço Público equipar com recursos humanos e os recursos materiais para fazer a reconstrução. E a reconstrução ela está indicada sempre que possível. Então, a gente tem uma tendência a recomendar que seja feita imediata, desde que a mulher aceite e ela tenha condições físicas. Mas não é só condições físicas, tem que ter condições ambientais de fazer esse procedimento, que é um procedimento maior. Então, às vezes faz a mastectomia, às vezes tira parte da mama, às vezes é uma patologia até benigna, mas também o porte da cirurgia é grande, mas tem que ter condições físicas. Aí, o que aconteceu? Passaram a negar as cirurgias no serviço privado de patologias benignas. Então, em 2019, eu tive uma série de pacientes que aconteceu isso, e eu não era a única, né? Isso tem várias pessoas que também fazem essa cirurgia. Então, eu procurei o Legislativo, novamente. Procurei o Legislativo para corrigir essa exclusão da primeira lei. Que no momento em que se faz uma lei para um único tipo de doença, você não protegeu as outras. Então, isso foi acolhido pelo Legislativo, foi feita a PL, essa PL correu no Senado, foi aprovada na Câmara dos Deputados, para que não haja necessidade de demandas judiciais, para que a gente consiga trabalhar com segurança e oferecer esse recurso, que é um bom recurso, para que passe a ser um direito, passe a ser um direito. Uhum. Então eu queria ressaltar essa questão do direito, porque é fácil entender que, diante de tudo isso que a gente já conversou sobre a importância disso, da mulher e do bem-estar, ter a necessidade de ter uma lei para isso. Mas a dureza da prática e a dureza da realidade foi o que me forçou a procurar isso e a sugerir isso. Que na realidade eu sugeri, mas quem confecciona a lei e tudo, e tem que seguir uma rotina e tem um protocolo de como entrar e como andar, foi moroso, mas chegou nesse momento em que ela passou por todas as comissões do Legislativo e agora está dependendo dessa sanção presidencial. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela atua em conjunto? Qual o papel da sociedade nessa questão? O papel da sociedade ele é muito importante porque ele treina as pessoas, ele divulga conhecimento e participou desde o início. Eu entrei em contato com a Sociedade de Cirurgia Plástica porque a importância dela nesse cenário ela é muito grande, porque ela é brasileira, é uma sociedade muito respeitada e ela acolheu ela estimulou, acolheu e tem acompanhado e tem dado apoio a todo esse movimento dentro do Legislativo para que isso ocorresse.
Porque eu acho que é uma forma de divulgar, né? Porque às vezes o próprio Sim. legislativo não tinha esse conhecimento, então é fundamental Sim. que uma sociedade tão séria, né, como a Sociedade de Cirurgia Plástica, possa então levantar essa bandeira aí que foi iniciado pelo seu trabalho. A sociedade, ela tem um departamento que é da comissão da MB e do Legislativo, que faz essa interface e se interessa por esses assuntos, todos relacionados sobre a prática médica, sobre a formação, sobre a seriedade desses procedimentos que são feitos e sobre essas demandas que vão favorecer a boa prática da cirurgia plástica na sociedade. E na sua opinião, quais são os principais desafios que a gente ainda vai enfrentar, né, que as mulheres em geral vão enfrentar para ter esse acesso universal, humanizado a essa reconstrução? Isso é um desafio grande, porque precisa, primeiro, do conhecimento e da informação. Isso que nós estamos fazendo hoje é importantíssimo, que a informação é fundamental. É comum, quando a gente acolhe pela primeira vez uma mulher para fazer o procedimento, ela vem ou via mastologista, ou via oncologista, ou procura direta, mas em geral ela não sabe das informações. Então ela não sabe dos direitos e ela não sabe da informação de que é possível a reconstrução e uma reconstrução de qualidade. Então essa é a primeira coisa, a divulgação do fato de que isso existe, pode ser feito e é um direito. E a segunda é que isso seja feito. A maior parte das mulheres são atendidas pelo SUS. 20%, em torno de 20% que vai para a rede privada, que inclui os planos de saúde, os seguros de saúde. Então tem que ser aprovado para que isso possa fazer parte de um direito de cobertura na rede privada, mas também tem que ser estimulado na rede pública, fornecendo condições para que tenha condições ambientais nos hospitais de grande porte para uma cirurgia de maior porte, como também materiais. Então, por exemplo, nós usamos implantes, tem que ter os implantes, tem que ter profissionais que sejam especializados e treinados para fazer essa cirurgia, e na rede privada também. Então, na realidade, a gente não deve dividir a medicina pela rede que está sendo tratada. A mulher é uma só. Com certeza. A necessidade é para todas. E os cuidados também tem que ser igual para os dois lados, para os dois sistemas. É quase uma questão de saúde mental, né? Também dá para mulher, né? Porque ela precisa estar reinserida nessa sociedade, Sim. né? Então acho que isso é fundamental. E não é normalmente uma única cirurgia. Às vezes são mais de duas cirurgias, 2 ou 3 cirurgias. Então tem o primeiro tempo, que é a reconstrução imediata, pode ter o segundo tempo cirúrgico. Então é um processo e ele é multidisciplinar. Mais do que multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Então precisa de outras especialidades afins que trabalhem em conjunto. O mastologista, o oncologista, o cirurgião plástico, o radioterapeuta. Então é um processo para fazer um cuidado amplo dessa mulher. Eu acho que a palavra-chave é o cuidado, né? É o cuidado. A devolução da dignidade. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para as mulheres que estão aguardando esse direito ou mulheres que estão enfrentando, né, esse problema? O que poderia ser dado como mensagem? Eu acho que a mensagem que eu dou é que elas procurem a gente, porque a gente tem muitas coisas boas para oferecer. E com a aprovação dessa PL, eu queria destacar também o papel da senadora, que encampou essa demanda e defendeu brilhantemente dentro do Legislativo, é que isso vai trazer um benefício de reconstrução que é importante para que ela se reabilite e volte ao ponto de partida. Eu digo que é o ponto de partida porque um novo normal
pode não ser igual, mas que ela tem chance e boas chances de ter um bom resultado dentro do que a gente pode oferecer. Porque uma das razões que afasta muitas mulheres do tratamento é o medo. É o medo da mutilação, historicamente, pela avó, pela bisavó. Então, a cultura leva a esse medo, né, de buscar o diagnóstico e de buscar o tratamento. E de não saber que o tratamento existe, completo. Então, no momento em que ela é informada, ela busca, ela exige, é importante que ela insista e nos procure para que a gente possa oferecer isso. Então é muito interessante, quer dizer, a gente então trabalhar para que essa lei seja aprovada, para que a cirurgia fique garantida pelo SUS, pelos planos de saúde, que tem uma cobertura, né? Então, além dos casos oncológicos, isso. E que a reconstrução possa ser feita de uma forma imediata para devolver essa mulher cada vez mais rápido para a sociedade, né? Para que ela possa voltar à vida dela e realmente retome sua autonomia, sua dignidade. Porque todo mundo acha que só o câncer pode destruir a mama ou ocasionar perda da mama. Mas as patologias benignas também podem ocorrer. Não só do desenvolvimento também, às vezes só uma mama se desenvolve, a outra não. Né? Interessante isso, com tamanhos, né, diferentes. Não, às vezes não se desenvolve nada. Existem síndromes que uma mama não se desenvolve, só uma. Desenvolve, as duas não. Existem os tumores benignos, existem as infecções, entendeu? Então, existem lesões traumáticas, como traumas, como queimaduras, que também podem impedir o desenvolvimento ou afetar a mama que necessite uma cirurgia reconstrutora. Então, não pode ter dúvida de que isso é um direito e é merecido que seja feito. Que é o contrário de você ter uma lei em que só protege ou só protegia as pacientes com câncer. Então, isso vem a corrigir uma falha, né, que ficou com essa não inclusão das outras doenças, das leis iniciais, e com esse novo PL resolveria essa questão da ampliação para todas as mulheres que tenham defeitos da mama, que está de acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina, que quando ele emitiu o parecer em 97, era amplo e não restrito. Queria agradecer muito, doutora Ângela Fausto, que a oportunidade, a senhora como cirurgiã plástica, como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tenha levantado essa bandeira, né, em prol das mulheres, em defesa das mulheres. Eu espero que seja aprovado o mais rápido possível. Eu acho que foi super importante essa conversa para também transmitir para mulheres que estão passando por essa situação, ou que tem alguém conhecido, amiga, ou na própria família, que possa então transmitir essa possibilidade do direito da volta à dignidade, né, da autoestima, tudo isso. Muito obrigada, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada também. Se você gostou dessa conversa e quiser seguir as nossas redes, temos esses temas e vários outros muito interessantes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, você também.